Bonjour mes frères et sœurs, je suis vraiment content d'être ici avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amém? Bom dia meus irmãos e minhas irmãs, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. Que Deus abençoe vocês. Isso tudo é um francês abaianado, pastor. Meu sotaque em francês diz que eu sou baiano. Que alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Como o pastor disse, eu servi aqui durante alguns anos, durante a minha formação teológica aqui no Seminário Batista. E eu tenho a alegria de ter essa igreja na minha história, na minha formação pastoral. Que bom rever os irmãos, muitos amigos. Uma pena que eu não posso ver o sorriso de vocês, porque a gente ainda está nesse tempo de pandemia e a gente precisa estar de máscara. Alegria grande, imensa. A gente veio depois de um período de 2 anos lá no Quebec. A gente mora em Montreal e a gente veio para esse 1 mês de férias aqui. Dividimos entre 2 cidades, Salvador, que é minha cidade, minha família mora lá, meus pais e meus irmãos. E também dividindo o tempo aqui com os amigos que aqui deixei e com a família de minha esposa também. Nós fomos em 2, pastor, e voltamos em 3. Temos a alegria de estarmos esperando um bebê. Irmão Wagner, como dizia antes, a oração continua a mesma: que seja parecido com a mãe. Estamos ali trabalhando na província do Quebec, precisamente em Montreal. Nós fazemos parte da Église 21, Igreja 21. Nosso pastor é um pastor brasileiro, pastor Norton Lages, sobrinho do Norton Lages lá de Belém. E temos a alegria de o conhecer desde quando eu tinha 15 anos. Então, quando eles foram para o Canadá, a gente acompanhou e Deus chamou também a gente durante esse período. Eu tenho um desafio para vocês nessa manhã. Minha oração é que Deus fale profundamente com você, que você se permita que Deus fale ao seu coração, porque Deus, Ele quer falar com você hoje. Como disse, estamos ali na província do Quebec. O Quebec é a única província do Canadá que fala exclusivamente francês. A gente mora em Montreal, uma cidade cosmopolita. Temos 148 diferentes etnias em Montreal, e a língua que a gente compartilha é a língua francesa. Para a gente foi um desafio aprender francês, menos um pouco para minha esposa, porque ela fala um francês lindo. E para mim foi um desafio, porque eu já falava inglês, então quando a gente tinha os momentos de dificuldade, eu mudava para o inglês e resolvia o problema ali. Mas para minha esposa foi melhor, que ela foi imersão total em francês. Já temos 2 anos lá, como disse, e temos colocado a nossa vida a serviço do Senhor naquela região. Passamos o tempo de pandemia. Estávamos lá quando a pandemia surgiu no mundo inteiro. Passamos momentos de dificuldades, sofremos por confinamento, por lockdown total, por não poder sair de casa. Muitas vezes a gente passou o inverno inteiro confinado. Para você ter uma ideia, a temperatura que chega lá na nossa província é -30. É algo que a gente não consegue imaginar. -30, e durante o verão faz 40. Então a gente tem essa amplitude aí. Passamos o inverno, que é dezembro, janeiro e fevereiro, confinados, e depois vem a pandemia. A gente ficou mais de 6 meses confinado. E durante esse tempo a gente perguntava a Deus. Antes de a gente ir, a gente já dizia: Senhor, usa a nossa vida. A gente não sabe o que a gente vai fazer ainda. A gente vai trabalhar com a igreja lá, mas qual área específica a gente vai atuar? Mas, Senhor,
aqui está a nossa vida, usa a nossa vida. E em uma dessas orações, a gente ouviu o primeiro-ministro do Quebec, nas redes sociais e na televisão, ele falando da necessidade que tinha de voluntários, de pessoas que fossem para os asilos, para servir ali, para ajudar, para dar de comer, dar de beber, para cuidar das necessidades físicas dos idosos, porque tinha uma falta de mão de obra. Falta de mão de obra, né? Penúria. E ali a gente disse, a gente está com medo, a gente tem medo, a gente não tem muitas informações ainda sobre a pandemia, sobre esse vírus, como é que a gente vai fazer, e será que a gente está colocando a nossa vida em risco? A gente se perguntava isso, será que a gente vai colocar a nossa vida em risco? Mas a gente entendeu claramente que Deus queria a gente ali, e a gente foi, se candidatou, e a gente começou a trabalhar, e depois de 3 semanas ali, a gente pegou Covid também, ficamos mais 4 semanas confinados, mas o Senhor cuidou da gente e a gente pôde testemunhar naquele lugar. A gente sempre ora por oportunidades, como a gente pode servir, o que a gente pode fazer. E a gente viu ali uma oportunidade que o Senhor nos deu para que a gente atuasse ali. O conceito de asilo lá é um pouco diferente do nosso, e eu quero tentar conseguir exprimir a ideia de como é. Lá na nossa província, e também uma coisa de todo o Canadá, quando o jovem chega com 16, 17 anos, eles dão tchau aos pais, dizem até logo, e eles partem para viver a vida deles sozinhos. Muitas vezes na universidade, muitas vezes vivendo a vida mesmo como eles querem. Porque eles podem trabalhar em um restaurante ou em algum lugar que ele vai conseguir pagar as despesas dele. Então, há um corte de laços muito cedo com a família. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de pregar, de falar no casamento de Antônio e Raíssa, 2 adolescentes da minha época, que são jovens hoje, e para a nossa cultura aqui do Brasil, nossa cultura latina, a gente fica em casa, na casa dos pais até o último dia antes de a gente se casar. Mas lá há esse corte muito grande, e aí há um impacto, uma diferença na sociedade. Só de imaginar, depois de 30 anos dessa ruptura, o filho não tem mais aquele contato com o pai, não tem mais aquele cuidado com o pai, porque foi cortado há muito tempo antes. Então esses idosos, eles vão para esses asilos que são bem estruturados, que tem médicos, que tem enfermeiras e tudo. Servimos lá. Para a gente foi algo totalmente diferente do que a gente tinha vivido aqui. Minha esposa era advogada aqui, eu era professor e pastor, e eu não era da área de saúde, e foi um desafio grande. Mas de novo eu digo, a gente se colocou à disposição de Deus, disse: Deus usa a nossa vida. Nós temos uma dificuldade grande lá, imensa, que é conseguir conectar com pessoas. A gente tem a limitação da língua, a gente ainda está aprendendo. O inglês, pastor, espanhol é fácil, a gente consegue mais rápido. Inglês é possível, o cara se dedicar ali 1 ano e meio, o cara consegue. Francês vai levar a vida inteira. E a gente só passou 2 anos nisso. E a gente tem uma dificuldade de conectar com essas pessoas. A gente tem dificuldade de conectar com o povo, e a gente ora por qualquer oportunidadezinha. Ao orar e me preparar para essa mensagem, eu dizia assim: Senhor, o quão fácil é para a gente se conectar com pessoas aqui. Como é fácil. A gente não precisa fazer muita coisa. A gente já fala a mesma língua, a gente entende o outro, a gente tem tantas coisas em comum, mesmo com quem não tem nada a ver com a gente tem tantas coisas em comum com pessoas, e a gente pode se conectar de tantas formas, e tantas vezes a gente deixa passar oportunidades. Queria dizer, meu irmão, para você nessa manhã, que você tem várias oportunidades para conectar com pessoas, para nessa conexão você compartilhar de Jesus. Não deixe passar as oportunidades. Deus te dá várias durante todos os dias da sua vida aqui. Lá a gente usa o que a gente pode.
eu dizia mais cedo que eu vim morar num seminário, e antes de vir para o seminário, um dia antes eu cheguei para minha mãe, me ensine aí o kit de sobrevivência, me ensine a fazer feijão, arroz, macarrão, e ovo é tranquilo, é só botar na chapa ali um negocinho antes, uma manteiguinha, e botar que vai dar certo. E aí, vim para o seminário, foi isso que me ajudou a sobreviver, tirando o domingo que eu sempre almoçava na casa da minha sogra. E eu faço um feijão maravilhoso, meu feijão é muito bom. Cadê meu sogro? É ou não é, meu sogro? Meu sogro, quando come meu feijão, fica alegre da vida. E o feijão lá é uma das coisas que a gente tem para conectar com pessoas. A feijoada é conhecida no mundo inteiro. Todo mundo sabe que que a nossa comida é a feijoada. Uma das nossas comidas, de tantas. E uma das coisas que a gente faz para conectar, a gente conhece pessoa e diz, pô, vamos lá em casa para você conhecer comida brasileira, você conhecer a feijoada. E assim a gente tem desenvolvido relacionamentos, construído relacionamentos. Deus chamou a gente para o Quebec, que é a província francesa. Lá a gente tem mais de 20 mil brasileiros, tem uma comunidade de brasileiros gigantesca lá. E já me perguntaram, por que vocês não fazem uma igreja de brasileiros? Já que seria mais fácil. É tão fácil, é tão bom encontrar um brasileiro lá, pastor. Igreja é tão bom, a gente encontra um brasileiro que a gente não fala nada, e aí tudo bem. Quando você vê, já está amigo, indo para casa. Mas a gente luta para a gente não só passar tempo com o brasileiro, porque a gente tem uma missão muito clara. A gente foi para o Quebec francês, a gente foi para 148 diferentes etnias que compartilham do francês como língua de comunicação. Então a gente está lá para essas 148 diferentes etnias, mais o Quebecois, que é o povo do Quebec. O Quebec é de língua francesa oficial, porque eles foram colonizados pela França no século XVI. E até meados dos anos 1960, a Igreja Católica tinha influência direta nas decisões do Estado. Significa dizer que o Estado lá não era laico. Então a Igreja determinava os rumos da economia, os rumos da sociedade, dizia quantos filhos as pessoas poderiam ter, diziam para ter mais filhos, menos filhos, mais filhos. Eles diziam tudo, a igreja controlava todas as coisas. E aí, no finalzinho de 1960, começou a Revolução Tranquila. A Revolução Tranquila foi, a gente não vai quebrar nada, a gente não vai fazer nada na cidade, a gente não vai derramar sangue, mas a gente se posiciona aqui a tudo que é contrário à igreja. Tudo que for contrário à igreja, todos os valores deixados pela igreja, o modo de pensar da igreja, o modo de ensino, a educação, tudo a gente vai deixar de lado para a gente viver o que a gente quiser viver. E aí há um impacto direto na nossa vida, como missionários lá. Falar de cristão, a primeira associação que as pessoas fazem é com a igreja que tinha antes. Então, a gente não se apresenta assim, oi, eu sou o pastor Gabriel lá do Brasil que vim aqui falar com você. Não, essa é a última coisa que quando a gente tiver um relacionamento profundo, a gente diz, não, a gente veio para cá porque a gente acredita que Deus chamou a gente e a gente está aqui para poder comunicar, falar das boas novas dele. Essa Revolução Tranquila influenciou a sociedade lá e afeta diretamente o nosso trabalho. Tudo é associado a eles. Então, quando se fala de igreja e instituição, há um bloqueio. Contava mais cedo que quando a gente chegou lá, a gente não tinha móveis, não tinha nada, e uma irmã da igreja conheceu um rapaz e disse, olha, pode vir para cá e pegar todos os móveis, porque meu tio faleceu, então tem todos os móveis aqui e tal. E aí a gente foi, pegamos os móveis, sofazinho bonitinho, outro rasgadinho, mas a gente foi construindo nossa casa, garfo, faca, tudo, copo. E aí a gente construindo, pegamos todas essas coisas e tal. No final a gente sentou para almoçar juntos.
como bons cristãos, a gente faz o quê? A gente ora antes da refeição, né? Vamos dizer aqui que a gente é crente, vamos orar aqui, agradecer a Deus e tal por essa bênção. Assim que a gente disse em nome de Jesus, amém, o quebecois na mesa disse: aqui no Quebec nós não temos religião. Aqui no Quebec nós não temos religião. A gente tinha conhecido ele pouco tempo ali, a gente não tinha passado tempo, e a gente achou que a gente estava fazendo a melhor coisa do mundo, que era orar antes da oração, agradecendo a Deus, da refeição, agradecendo a Deus. Mas ali foi um claro sinal para a gente: olha, se você vier para cá falando de igreja assim, sem construir relacionamento, a barreira vai ser criada, e para depois tirar essa barreira vai ser muito difícil. Então nossa luta sempre é estratégias de como a gente faz para conectar com pessoas. A gente mora num prédio com muitos apartamentos, e da cultura lá, todos os anos tem mudança, muitas mudanças. Tem sempre pessoas entrando, pessoas saindo do prédio, e a gente percebeu que uma das formas de conectar com pessoas lá é ajudando na mudança. Quando a gente vê um caminhão chegando, a gente, opa, tem uma família que está se mudando para cá, então a gente oferece, a gente pode ajudar aí? A gente está aqui para ajudar. E aí a gente pega o peso todo, bota no elevador e tal, sobe, desce, carrega sofá, e ali a gente começa a construir a primeira coisa. Primeiros relacionamentos. Queria compartilhar com vocês um texto em Colossenses 4, 2 a 4. Queria que vocês abrissem suas Bíblias comigo. Colossenses 4, de 2 a 4. Peraí, vou falar de novo. Colossenses 4, de 2 a 4. Que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Meus irmãos, a gente veio para cá, eu e minha esposa, para fazer um apelo à igreja. A gente quer fazer um apelo a vocês que orem por nós, que vocês tenham a gente nas orações de vocês constantes. A gente enfrenta dificuldade todos os dias. Como disse, a gente tem dificuldade de clima, a gente tem dificuldade de língua, de adaptação. Orem por nós todos os dias, porque a gente precisa estar ligado o tempo todo. A gente sempre tem que estar fazendo um esforço a mais, porque da nossa cultura a gente só chega, só fala com as pessoas e as coisas fluem. Lá a gente precisa sempre estar dando um passo a mais. Então ore por nós, para que a gente aproveite cada oportunidade que o Senhor abre para a gente falar do Evangelho dele. Tem outro texto que eu queria ler com vocês, que é Efésios 6, 18 e 19. Efésios 6, versículo 18 e 19, que diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eita, eu li outro diferente, peraí. Foi esse texto que eu li antes. Eu vou ler um outro texto aqui, que é o texto de Colossenses 4, 2 a 4. Perdoe, meus irmãos. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicar ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Nesses dois textos a gente vê uma coisa em comum, que é a palavra perseverar. Perseverar significa continuar. Mesmo com as situações difíceis, a gente deve continuar. Mesmo com as situações desfavoráveis que a gente não vê esperança, a gente precisa continuar. É continuar a crer mesmo quando as situações não mudem. É perseverar, é uma atitude de crer que o Senhor pode fazer. Paulo fala aqui também sobre já orar agradecendo. Você faz um pedido já agradecendo a Deus. Mas por quê? Porque Deus vai conceder o que você está pedindo? Talvez não, talvez sim. Mas já orar agradecendo significa que, primeiro, por ter uma relação com Deus,
A gente já agradece por ter uma relação com Deus, porque Deus ouve as nossas orações e Ele entende as nossas necessidades. E também por saber que a gente está levando as nossas aflições, as nossas necessidades àquele que pode fazer todas as coisas. A gente está levando nossas dificuldades àquele que nos escuta. E quando Ele nos escuta, a gente tem paz no nosso coração. Outro apelo que eu faço, continuação, é que os irmãos orem por aqueles que pregam as boas novas. Somos muito poucos missionários lá, mas temos missionários que estão lá dedicando a vida inteira à salvação daquele povo. Mais para frente eu vou dizer do número de cristãos que tem lá, e é algo alarmante assim. Quando a gente olha para isso, a gente se sente tão pequeno diante das necessidades. Então orem por nós, orem para que a gente sempre tenha a alegria de viver para o Senhor, a alegria de estar fazendo parte, de ter esse privilégio de fazer parte da obra do Senhor. Enfrentamos diferentes tipos de dificuldades no campo missionário. Saudade de casa, meus irmãos, saudade de casa, saudade da família, saudade dos amigos que a gente não vê, a gente vê nas redes sociais, a gente se fala, mas que saudade, que falta que os irmãos fazem na nossa vida. Minha cunhada mesmo, a gente conversando essa semana, né, com Helga e tal, a gente brincava muito sobre a memória afetiva, um cheiro que traz para a gente uma memória assim, né, para mim andar nas ruas de Salvador e sentir o cheiro assim do acarajé, que coisa linda. Acho que no céu a gente vai comer acarajé, pastor. Não tem isso não. Mas tanto que pequenas coisas fazem diferença na nossa vida, que a gente sente tanta saudade. Mas a gente pensa, a gente vê as dificuldades, e tantas vezes é muito pesado. Orem pelos missionários lá, orem pela dureza do coração daquele povo, que tantas vezes a gente tem algumas decepções, a gente investe tanto tempo em casais, a gente passa tanto tempo investindo na vida, e no final as pessoas rejeitam a palavra, e às vezes a gente tem um sentimento assim que está rejeitando a gente também, porque a gente cria laços, cria vínculos, mas o que eles estão fazendo é simplesmente rejeitando a palavra de Deus. Mas muitas pessoas me perguntavam, antes de a gente ir, e ainda hoje em dia, por que o Quebec? Por que você está indo para a província do Quebec? Por que não uma província que fala inglês, já que você falava inglês? Seria mais fácil, tudo, adaptação e tudo mais. Por que o Quebec? Mas deixa eu compartilhar alguns dados com os irmãos hoje. Dados da Operation World diz que 70 mil cristãos evangélicos para uma população de mais ou menos 8 milhões. Muito número, talvez seja difícil para você, mas deixa eu falar aqui. Em termos de estatística, nos Estados Unidos, 1 em cada 3 pessoas se declaram cristãos evangélicos. 1 em cada 3 pessoas se declaram cristãos evangélicos. Para o Canadá inglês, a estatística é 1 em cada 13 pessoas se declaram cristãos evangélicos. Há 2 domingos atrás a gente encontrou o casal Isabelle e Adriano, que estão também no Canadá, e a gente perguntou como é lá, tem muitos cristãos lá. Ele disse, não, a gente tem uma igreja bonita, uma igreja grande, tem muitos cristãos lá, e a gente, rapaz, a dureza na nossa província é muito maior, a gente tem muito menos pessoas. No México, 1 em cada 15 pessoas se declara cristão evangélico. No Quebec, 1 em cada 165 pessoas se declara cristão evangélico. 1 a cada 165. O Quebec é um dos campos missionários que mais precisa ouvir falar de Jesus. No Quebec, a taxa de suicídio é a maior de todo o Canadá. Falei mais cedo sobre o frio que é, a gente passa o inverno naquela luta, né? A vida continua, todo mundo sai de casa, todo mundo trabalha, mas é um período que a gente fica mais
debilitado assim, tem que andar todo coberto, dá muito trabalho, muita neve, meu carro está lá debaixo da neve, quando eu chegar vai ter que tirar a neve. E há uma taxa muito alta de suicídio. Eu estava compartilhando que tantas vezes a gente estava nas estações de metrô e parava tudo, dizia, olha, o metrô vai ficar parado por 30 minutos, por não sei quanto tempo, porque havia tido algum acidente na linha do trem, alguma pessoa tinha se suicidado. O aborto é aprovado socialmente e financiado pelo governo. A pessoa que quiser abortar, o governo dá todas as condições, dá todo o cuidado, e o aborto é socialmente aceito. A gente, se escutar aqui, uma pessoa abortou, é algo que é condenado assim pela nossa sociedade, que é tipo, que isso você está fazendo da sua vida? Mas lá é algo normal. Conhecemos, a gente tem pessoas no nosso grupo de relacionamento assim, do nosso pequeno grupo, que já fez aborto. E que marcas que ficam durante toda a vida. Tem um número bom do Quebec, que é o seguinte: o número de divórcio é o menor de todo o Canadá. Coisa boa, né? O número de divórcio é o menor de todo o Canadá. Mas por trás desses números bons, a realidade é que a província do Quebec é a província que tem menos casamentos. Há um ditado popular lá que diz: para que casar se dá trabalho separar? No Quebec não se tem nem 1% de cristãos engajados em uma igreja evangélica. Há muita gente que se declara cristão evangélico, mas que não faz parte de uma comunidade de fé. Os quebecois têm o pior testemunho das Américas. E agora vem um dado que dilacera nosso coração. Tem uma igreja para cada 106 mil pessoas. 106 mil pessoas é você pensar no maior time de futebol da cidade, o Santa Cruz. É isso mesmo? Não. Pensar no estádio cheio, totalmente cheio, 2 estádios daquele totalmente cheios, e só tem uma igreja para todo aquele pessoal. É imaginar que para a cidade de Recife exista somente 15 igrejas. Há uma necessidade somente em Montreal para a implantação de mais 50 novas igrejas para atender uma população de 30 mil pessoas, uma igreja para 30 mil. Eu não sei se é muito número para você e se você entende a dimensão disso, mas a gente está num Quebec que precisa muito de Jesus. Os dados do Brasil de 2020 diz que 31% da população brasileira se declara cristão evangélico. Significa 65 milhões de pessoas. No Quebec a gente tem 70 mil. 70 mil. Você cristão do Brasil, um desses 65 milhões de pessoas, ainda há um monte de milhões precisando ouvir falar de Jesus. É sua missão compartilhar do amor de Jesus para o resto da população brasileira. Os dados do Quebec diz que 0,8% da população, menos de 1%, menos do que na Índia, menos do que Burkina Faso, menos do que no Egito, do que nos Camarões, a população do Quebec. Há menos cristãos lá do que nesses lugares. Há um texto que, se ele não existisse na Bíblia, minha vida seria mais fácil, que é o texto em Romanos 10, 14 e 15. Se ele não existisse, minha vida estaria tranquila, eu não seria tão desafiado. Mas aqui diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas.
Orem por aqueles que estão no campo missionário. Orem por nós. Aqueles que vão, enfrentam tanta dificuldade, como compartilhei algumas delas. Ore por nós, para que Deus abra portas, para que a gente compartilhe do amor dele, esse amor que transforma. Ore por nós, para que a gente pregue sem medo, que a gente pregue sem medo, que Deus dê para a gente as palavras certas em francês, para que a gente compartilhe do amor dele. Queria fazer um apelo a você, meu irmão. Primeiro de tudo, persevere em oração. Deus escuta as tuas orações. Deus, Ele quer um relacionamento com você. Deus, Ele quer que você tenha uma vida de oração com Ele, uma vida de comunicação com Ele. E nessas orações, orem por nós. Orem muito por nós. Como disse mais cedo, minha esposa está grávida e estamos felizes, muito felizes. E vamos estar lá durante esse período sozinhos. Ore para que Deus continue cuidando da gente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, em tudo. Mas principalmente, meus irmãos, orem para que portas sejam abertas para que a gente anuncie Jesus. Minha oração por vocês que ficam aqui, é que você se incomode com a estatística de cristãos no Brasil, que isso fira seu coração, que isso rasgue o seu coração, como rasga o nosso saber da estatística de cristãos no Quebec. Que você não se conforme que tem aqui no Brasil só 65 milhões de uma população de 210 ou 220. Que isso rasgue seu coração, que você saiba que é sua missão, que você foi chamado como discípulo de Jesus. Você foi chamado como discípulo para você pregar o Evangelho, para você viver o Evangelho. E como eu te disse, aqui é muito fácil de conectar. Loura, quando eu ouço a palavra conectar, eu lembro de você, que você tem esse dom de conectar com pessoas, que você continue usando esse dom para conectar com pessoas, pessoas vejam o amor de Jesus na vida de vocês dois. Meus irmãos, que Deus nos ajude a entender claramente a missão dele para cada um de nós, que a gente não viva a nossa vida na vida tranquila de cristãos que temos. Que Deus rasgue o nosso coração para que a gente sirva a Ele, que a gente siga a nossa missão, que é falar, fazer discípulos. Que Deus nos abençoe.